Glórias a Deus, eu cumprimento os irmãos uma vez mais com a paz do Senhor, amém. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem falado, Senhor, meu Deus, até este momento. Agora, ó Deus querido, quando o teu filho ele irá pregar a tua palavra, nós pedimos ao Senhor que o Senhor o use, Senhor, meu Deus, na ministração da tua palavra, e assim, Senhor, meu Deus, fale conosco, é o que nós pedimos a ti no nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos aqui já escutou Jesus falar com ele nessa noite? Quantos aqui quer ouvir Jesus falar ainda mais? Então eu estou no estreito. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no Evangelho ao qual escreve Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6, versículo 8 e versículo 11. Enquanto que os irmãos vão encontrando, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Também quero agradecer a minha esposa que está aqui comigo junto com meu filho, ao evangelista Aldair pelo convite, ao pastor da igreja e toda a igreja que se encontra aqui presente. Que Deus venha abençoar vocês grandemente. Todos encontraram? Vamos estar lendo então. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Entrando no barco, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazete ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-se as redes. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode nos assentar. Meus irmãos, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, baseado no tema que foi proposto, Hebreus 4:12, o título seria: Como devemos apertar Jesus? Como devemos apertar Jesus? Estamos diante de um texto narrado e contado num dos evangelhos sinóticos, ao saber Lucas. Mas esse texto também é contado e narrado tanto por Mateus, tanto por Marcos, e o evangelista Lucas, a qual acabamos de ler. Todos os três evangelhos vai falar sobre o texto. Todos os três evangelhos vai falar muitas passagens repetindo. Só que o que me chama a atenção, mesmo eles abordando as mesmas passagens, eles abordam as passagens de uma forma diferente. Porque eles têm um propósito diferente de apresentar Jesus, e cada evangelho tem um público diferente. Vamos olhar Mateus, ele escreve para os judeus. E ele escreve para os judeus apresentando Cristo como Messias. Vamos ver no livro de Mateus 53 citações do Antigo Testamento, 76 referências à passagem do Antigo Testamento, totalizando 129 referências aproximadamente do Antigo Testamento. Vamos ver também no livro de Mateus uma frase muito escrita, aproximadamente mais umas 13 vezes ela é citada. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, porque o evangelho ao qual escreve Mateus, ele tem um propósito de apresentar Cristo como Messias, mas o seu público era judeu.
Por isso que vamos ver na sua passagem muitas citações do Antigo Testamento, por causa do seu público a qual foi destinado o seu evangelho. Olhamos para Marcos. Marcos apresenta Cristo diferente de que Mateus. Marcos vai apresentar Cristo como servo, que veio para o mundo para servir. Vamos olhar no Evangelho, no capítulo 10, no versículo 44, a qual Marcos fala: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então, o propósito do Evangelho de Marcos é de apresentar Cristo como servo, mas o público de Marcos é diferente de Mateus, é para os gentios romanos. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os gentios romanos. Vamos observar o Evangelho ao qual escreve Lucas. Lucas também tem o propósito de apresentar Jesus. Vamos observar que nas escritas de Lucas, os textos, as passagens que falam-se de Jesus são maior, porque Lucas tem o propósito de apresentar Jesus como Jesus perfeito, que não teve pecado, que ele não errou, que ele não cometeu nenhum erro, um Jesus perfeito. E o seu público era Teófilo. Vamos estudar acerca desse homem, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas Lucas, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai deixar uma palavra que vamos entender quem é esse homem. Quando Lucas fala excelentíssimo Teófilo. Para a gente chamar alguém de excelentíssimo nos dias de hoje, tem que ser alguém lá do fórum, um advogado, algum juiz. Se hoje é assim, imagine só naquela época. Para chamar alguém de excelentíssimo, tinha que ser, primeiro, alguém bem visto diante da sociedade. Segundo, alguém que tinha algum poder requisitismo muito grande da parte judicial. Observa-se que Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para o gentil e Lucas escreve para alguém da alta sociedade. Isso comprova quão grande é o amor de Deus para com a humanidade. Ele ama o pobre, ele ama o rico, ele ama o preto, ele ama o judeu, ele ama o gentil. Ele ama todos da mesma forma. A graça do nosso Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, ele ama todos do mesmo jeito. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, e abrindo a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha por ninguém diferente por causa da sua classe social, por causa da sua cor ou por causa da sua eloquência. Pelo contrário, Deus ama todo mundo e vê todo mundo no mesmo nível. Mas, infelizmente, a igreja do século XXI tem perdido um pouco essa identidade. Tem classificado as pessoas dentro da igreja por causa do poder aquisitismo, por causa do dom que ele pode oferecer para a igreja. Mas Deus não, Deus olha para todo mundo no mesmo nível. Quando o arrebatamento acontecer e a igreja subir, Deus não vai olhar ninguém diferente. Vamos ver que estamos longe da realidade da igreja no começo da igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 32, vamos ver que quando as pessoas se convertiam, aqueles que tinham dinheiro, casa vendia, depositava nos pés dos apóstolos para retribuir para aqueles que não tinham. Por quê? Para que todos chegassem no mesmo nível de igualdade. Mas hoje não. Porque eu tenho um dinheiro a mais, eu tenho algumas regalias dentro da igreja, mas pelo contrário, Cristo olha a gente da mesma forma. Observa-se que o Evangelho tão prova o tão grande amor de Deus para com os judeus, para com o gentil, para com o rico, para com o pobre, para qualquer um que aceita Ele como único e suficiente Salvador. Só que para entrar dentro dessa mensagem, a qual nós acabamos de ler, eu quero trazer aqui o Evangelho a qual escreve João. E quero destacar aqui, dividir a vida de João em 3 dias. João capítulo 1. Vamos observar que João Batista está no cenário. E por 3 dias consecutivos, João Batista está ali pregando. E no 3º dia da sua pregação, ele vê Jesus passar e fala: ali está o Cordeiro de Deus. Ali está o Cordeiro de Deus. Estava na sua companhia 2 discípulos de João Batista.
a qual ouviram falar a mensagem de João Batista. Aí no versículo 37, esses discípulos de João Batista deixam João Batista e começam a seguir Jesus. Mas o que me chama a atenção é que João Batista tinha um grande testemunho. João Batista tinha uma grande história de vida. João Batista tinha um grande ministério da época. Se fosse o ministério de João Batista hoje, multidão o seguia. Mas o que me chama a atenção, quando João Batista prega acerca de Cristo, 2 dos seus discípulos deixam de seguir João Batista, embora tinha um grande testemunho, para seguir Jesus Cristo. Porque melhor do que você seguir o homem é seguir o Criador. Melhor do que você seguir uma pessoa que prega bem é seguir aquele que nos amou na cruz do Calvário. 2 discípulos deixaram de seguir João Batista para começar a seguir Jesus. Quem sou eu para chegar aos pés de João Batista de nível de testemunho que esse homem nos deixou? Mas mesmo assim, esses homens entenderam que o alvo deles é Jesus Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, a qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem morreu por mim e por você não foi o homem, foi Jesus Cristo de Nazaré. Então não olha pelo homem, pelas coisas que ele faz, mas olha para Jesus Cristo por aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Se começarmos a olhar pelo defeito do homem, breve a gente está com o pé lá no mundo. Porque o que faz a gente ficar na igreja é Cristo na cruz do Calvário. Vivemos uma geração que segue muito homem e deixa Cristo de lado. É um erro muito grande, que logo essa geração vai estar com o pé no mundo, porque o que faz ficar na igreja é Jesus Cristo. O nosso alvo é Ele. A nossa direção é Ele. Quando estamos com os nossos olhos fitados em Cristo, o homem pode cair, mas eu permaneço de pé. O homem pode adulterar, mas eu permaneço de pé, porque quem morreu por mim na cruz foi Ele. O texto vai dizer então, a partir do verso 37 do livro de João, capítulo 1, que André então começa a seguir Jesus. E Jesus pergunta para esses discípulos: o que queres? Eles falam: onde tu mora? Jesus fala: vem e vê. O texto vai dizer então que eles passam um certo período com Jesus. E um desses discípulos que deixou João Batista é André. E André, depois de passar esse período de diálogo com Jesus, acredito eu, que Cristo ali pregou para esses 2 discípulos. Depois de passar esse tempo, André, ele sai da presença de Jesus Cristo. E a primeira coisa que ele faz é ir lá na sua casa para pregar de Jesus. André não foi no seu vizinho, André não foi lá na África, André não foi lá na China, não. Pelo contrário, a primeira atitude de André, depois que teve um encontro com Jesus, foi dentro da sua casa para falar para o seu irmão. A primeira mensagem que tem que ser pregada é dentro do nosso lar. É dentro da nossa casa, a partir do meio da nossa rua, depois do nosso bairro, depois da nossa cidade, aí sim nas demais cidades. Mas às vezes queremos pregar só lá fora, queremos só saber de ir para a África, mas não esquecemos que tem gente perecendo dentro da nossa casa. A primeira mensagem que André pregou para a primeira pessoa foi para o seu irmão. Ele venceu todas as barreiras da dificuldade, mas ele não desistiu de pregar para o seu irmão. E no versículo 42 de João, capítulo 1, além de ele pregar para Simão, ele traz Simão até Jesus. Aonde quando Jesus veja em Simão, no primeiro encontro entre Jesus e Simão, Jesus faz questão de trocar o nome de Simão para Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. No primeiro encontro que Simão esteve com Jesus, Jesus fez questão de mudar o seu nome. Me faz me lembrar de eu no passado, quando Jesus me encontrou, eu era um alcoólatra, ficava na balada, mas quando ele encontrou comigo na beira do caminho, ele fez questão de mudar o meu nome, de mudar a minha história, porque ele tem poder de mudar as circunstâncias.
No Novo Testamento, o nome de Simão foi trocado para Pedro. Por causa da história de vida que Jesus tinha para Pedro, se faz necessário se trocar o nome. Mas mesmo Jesus, trocando o nome de Simão para Pedro, começou-se uma caminhada. Eles foram para as bodas de Canaã. Mas mesmo assim, em um período de tempo, os discípulos voltaram para a vida que eles tinham de antes. Muitos falam que Lucas 5 é o primeiro encontro entre Jesus e os discípulos. Não. O primeiro encontro entre Jesus e os discípulos está aqui em João capítulo 1. O tempo vai se passar. Vai passar aproximadamente cerca de 1 ano até chegar a Lucas capítulo 5. Em 1 ano de ministério que Jesus estava, o texto vai dizer então que a multidão estava apertando Jesus. Porque aonde Jesus ia, multidão acompanhava. Tinha multidão que apertava Jesus por causa da cura que ele podia fazer, por causa do milagre que ele podia oferecer, por causa do pão que ele podia multiplicar. Na Bíblia Sagrada vamos observar várias multidões acompanhando Jesus. Só que essa multidão de Lucas capítulo 5, versículo 1, é uma multidão diferente. Porque essa multidão aperta Jesus, mas aperta para ouvir a palavra de Deus. Eles não apertam pelo milagre. Eles não apertam pela multiplicação de peixe, eles não apertam por causa da porta que ele pode abrir, mas eles apertam Jesus para ouvir a palavra de Deus. Temos várias multidões no século 21, as multidão que aperta Jesus pela revelação, a multidão que aperta Jesus pela porta aberta, mas não aperta mais Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Temos tantos benefícios em ouvir a palavra de Deus, quando apertamos a Cristo por aquilo que Ele é, a palavra. Que o próprio João vai dizer que no princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Então essa multidão estava apertando Jesus, não por algo que Ele podia oferecer, mas por aquilo que Ele era. Aí o salmista vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para o meu caminho. A igreja está vivendo muito na escuridão. Por quê? Porque não aperta Jesus para escutar a palavra de Deus. Porque quando apertamos Jesus pela tua palavra, ela ilumina o caminho em meio à escuridão. Primeiro benefício. Eu só consigo ter fé quando eu aperto Jesus para escutar a sua palavra. Romanos capítulo 10, versículo 7, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que hoje estamos numa igreja com falta de fé, porque infelizmente não está apertando Jesus para ouvir a tua palavra. Não ouvindo a palavra perde a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela traz a vida eterna. Quem aqui não lembra de João capítulo 6, quando Jesus estava explicando acerca do pão que ele desceu do céu? Uma multidão de discípulos começa a negar Jesus, começa a deixar Jesus de lado. Jesus vira para os 12, quero ir vós também? Então levanta um chamado Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só a tua palavra terás vida eterna? Quer vida eterna? Escuta a palavra. Quer vida eterna? Aperta Jesus para escutar a palavra. O salmista no Salmo 119, no versículo 11, ele vai falar: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Sabe por que o pecado está predominando dentro da igreja? Porque ela está deixando de apertar Jesus para ouvir a palavra de Deus. Quando ouvir a palavra de Deus, ela vai evitar de pecar, porque ela vai guardar no coração. A multidão estava apertando para ouvir a palavra de Deus. Para finalizar, o último benefício que você ganha apertando Jesus para ouvir a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, entra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é hábita para discernir o pensamento e a intenção do coração.
Eu só consigo discernir o que eu estou pensando, o que o meu coração está sentindo, se eu estiver apertando Jesus para ouvir a palavra. Eu só consigo ter o discernimento, não é orando, não é jejuando, posso descer vale, posso descer monte, posso pagar 40 dias de jejum, mas eu só vou ter discernimento daquilo que eu estou pensando e o que o meu coração está sentindo através da palavra. Somente ela é hábita para essa função. A oração não é hábita para essa função. O jejum não é hábito para essa função. A única coisa que é hábita para fazer essa função daquilo que eu estou pensando, estou sentindo, é a palavra de Deus. E Jesus estava ali ensinando a multidão. Na beira do lago de Genezaré, tinha alguns pescadores. E um desses pescadores chamou-se a atenção de Jesus, ao ponto de ele deixar o ensino que ele estava com a multidão e ir ao encontro desse homem chamado Pedro. E quando ele chega na beira do lago, eles estavam lavando a rede, ele chega num dos barcos, que era de Pedro. E uma lição eu aprendo. Esses pescadores aqui, eles vinham de uma noite frustrante, de uma noite a qual eles não pegavam nada a madrugada toda. E quando Jesus olha para um desses pescadores, olhou o semblante de frustração, porque ao ponto de ele deixar uma mensagem dele, e na beira do lago para atender uma pessoa, é porque essa pessoa não estava muito legal. E se olhar no texto, eles passaram a noite toda e não apanharam nada. Como bem sabemos, Pedro era pescador, ele herdou isso da sua família. E só que nessa noite ele sofreu uma frustração tão grande, ao ponto de Jesus deixar a multidão, pegar o barco dele. Por quê? Porque se Jesus não tivesse permitido a frustração na vida de Pedro, Pedro não estava no lugar certo. Porque se ele pesca a madrugada toda, ele ia embora. Mas Jesus permitiu a frustração chegar na vida dele, simplesmente para entrar dentro do barco dele. A mulher samaritana, ela tinha um horário específico para ir no poço, no horário que não tinha ninguém. Por quê? Por causa da sua posição social, desprezada, humilhada pelo povo. Então ela só podia ir no poço em um horário específico, onde não tinha ninguém. Mas Jesus permitiu isso acontecer na vida dela, simplesmente para ir no poço oferecer da água da vida. O cego Bartimeu, ele não podia entrar dentro de Jericó. Por causa da sua cegueira, ele ficava na beira do caminho. Por causa dessa deficiência, foi o motivo de Jesus ter um encontro com o cego. Muitas das vezes, a frustração da sua vida não é para te matar, não é para te destruir, simplesmente é para Jesus chegar perto de você. Jesus permitiu o pescador frustrar a madrugada toda. Usou as dificuldades da vida simplesmente para entrar dentro do seu barco. Segunda coisa, Jesus fala para Simão: afasta-se seu barco da terra. Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Jesus fala: entra dentro do barco e arrasta ele da terra. É o primeiro ponto de partida de diálogo entre Jesus e Simão. Jesus só ia continuar o diálogo com Simão se ele afastasse o barco da terra. Se ele continuasse com o barco em terra, Jesus parava a conversa por ali. Porque o primeiro ato da conversa Jesus fez foi: afasta-se da terra, se desliga da terra. Se você quiser continuar tendo um diálogo comigo, tira o seu barco da terra. Automaticamente Simão tirou o barco da terra. E quando Simão tirou o barco da terra, Jesus continuou o diálogo com ele. Sabe qual é a dificuldade de nós nos dias de hoje? Que Jesus está começando uma conversa com nós, mas só que nós estamos tão ligados na terra que perdemos o resto do diálogo com Jesus. Mas quando nós se desligar da terra, Jesus vai falar conosco. O Espírito Santo vai acordar a gente de madrugada, mas a gente precisa se desligar da terra. Precisamos se desligar da terra. Sabe qual é o defeito de Marta? Tendo Jesus dentro da sua casa, ela ficou preocupada com as coisas da casa. Ela ficou preocupada com as coisas do mundo. Enquanto isso, Maria estava nos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ver o Espírito Santo continuar conversando com você? Se desliga da terra.
desliga da terra. E quando Pedro afasta o barco, Jesus se assenta no barco e de cima do barco ele acaba de ensinar a multidão. Ele tinha parado de ensinar a multidão, pediu Pedro o barco emprestado, pediu para ele afastar da terra, depois ele se assentou e continuou ensinando a multidão. E quando ele terminou de ensinar a multidão, que ele continuou o diálogo com Pedro. Porque Jesus não deixou a multidão de lado e foi logo atender a necessidade de Pedro. Simples, porque nada que Jesus começa, ele não deixa pela metade. Pelo contrário, tudo que ele começa, ele vai até o final. Ele começou ensinando a multidão, até deu uma parada. Mas quando ele sentou-se no barco, usou de púlpito o barco de Pedro, ele acabou de fazer aquilo que ele começou. O propósito de Jesus era para ir para a cruz do Calvário. No meio ele teve negação, no meio ele teve traição, no meio ele foi chicoteado, no meio ele foi cuspido, mas mesmo assim ele foi até o final. Sabe qual é o defeito da nossa atualidade? É porque eles começam alguma coisa, quando chega no meio, vem a dificuldade, quer deixar de lado, não quer fazer mais, não quer liderar mais, quer deixar aquele esposo, quer deixar aquela esposa, quer deixar aquele emprego. Quando vem a dificuldade no meio, quer parar. E Jesus dá uma grande lição. Tudo que ele começa, ele termina. Você não vai achar na Bíblia Sagrada algo que Jesus começou e não terminou. Pelo contrário, tudo que ele começou, ele foi até o final. Quer viver promessa? Não deixe ela pelo meio. Quer viver promessa? Não deixe ela pela metade. O povo estava escravizado no Egito. Deus liberta eles do Egito, faz eles passar no meio, pelo deserto. Só que ficaram 40 anos murmurando e não entraram na promessa, porque estava no meio, vendo a dificuldade e não entendeu o propósito da promessa. Quer viver as promessas de Deus? Vai até o final. No meio é dificuldade, mas não desanima, que a promessa vai se cumprir. Quando Jesus acaba de ensinar a multidão, acaba de fazer aquilo que ele começou, então ele tem um diálogo com Pedro. Pedro, vai em alto mar e lança as vossas redes. Pedro, vai em alto mar e lança as vossas redes. Pedro era pescador profissional, ele herdou isso da família. Ele sabia que o melhor horário que tinha para pescar era de madrugada. Mas Pedro fala: Senhor, tenho pescado a noite toda e nada peguei. Só que Mateus vai falar no capítulo 4, no versículo 18, e Marcos vai falar no capítulo 1, no versículo 16, um tempo diferente do que Lucas, que Jesus estava na beira do lago. Ele viu 2 homens lançando a rede. Quando Marcos e Mateus vai narrar acerca do texto, ou era de madrugada, ou era de noite. Eles vão narrar que Jesus estava passando na beira do lago, ele viu os homens jogando a rede. Jesus, não vou te falar a madrugada toda, mas uma grande parte, Jesus viu aqueles homens jogando rede e não pescando nada. Eles viram aqueles homens jogando a rede e nada apanhamos. Aí eu perguntei para Jesus: Jesus, você viu esses homens se frustrando a noite toda e não fez nada? Por que você não fez nada de madrugada? Jesus, o Espírito Santo falou: porque muitas das vezes, quando o homem tenta resolver as coisas nas suas próprias forças, Jesus só olha. Enquanto eles mostravam para Jesus que a profissão dele, eles mandavam, Jesus só olhou. Eles tinham força, Jesus só olhou. Eles estavam jogando a rede, tinham expectativa de pegar alguma coisa com as suas próprias forças, Jesus só olhou. Mas no momento que eles deixaram o barco se frustrado, foi a hora que Jesus apareceu. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É quando nós falamos que não dá certo, que ele entra e faz dar certo. É quando o médico fala que não tem mais vida, ele entra e volta a dar a vida. Jesus viu a madrugada frustrante dele, mas não fez nada, porque ele estava mostrando para Jesus que tinha um jeitinho para resolver aquele problema. Mas foi no momento que eles abandonaram a rede, deixaram o barco, viu que não tinha como, que Jesus entra em cena e fala: vai em alto mar
e lança as vossas redes. Aqui está uma das maiores dificuldades do homem e da mulher. Querer tentar de novo depois que quebrou a cara. Como é difícil você tentar num relacionamento que você vem tentando e quebrou a cara e se frustrou. Como é difícil você tentar num ministério que você tentou e se frustrou. Só que aqui para Pedro existia-se uma palavra, lançar rede. Em cima da palavra que Jesus lançou, nós vence a depressão, nós vence a ansiedade, nós vence os estresses, nós vence a frustração, não porque temos força para isso, mas porque foi lançada uma palavra sobre a nossa vida. Senhor, tenho pescado toda noite, mas não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, eu sei que eu posso vencer. Por isso que a palavra dele é viva e eficaz, porque ela tem poder para a depressão, ela tem poder para o estresse, ela tem poder para a porta fechada, ela tem poder para o morto, ela tem poder para o enfermo, porque ela tem poder. Pedro só conseguiu vencer a noite frustrante por causa que sobre a vida dele existia uma palavra, e lança a vossa rede. O texto diz então que eles vão em alto mar. Eles pescam depois de uma noite frustrante. O texto vai dizer então que foi um milagre extraordinário, ao ponto do barco de Pedro ir a pique, de ter que chamar os seus companheiros para ajudar a carregar o milagre. Porque o milagre que Jesus vai fazer na sua vida não é só para você, mas é para a tua casa, para a tua vizinhança, para a tua parentela. Todos vão colher do milagre que Jesus vai fazer na sua vida. Quando eu acho que o milagre que Jesus vai fazer na minha vida somente é para mim, eu sou egoísta. Mas quando eu entendo que o milagre que Jesus vai fazer na minha vida vai alcançar o meu parente que ainda não é cristão, vai alcançar a rua que ainda não é cristão. O milagre que Jesus fez na vida de Pedro alcançou mais 3 pessoas. Seu irmão, Tiago e João. No versículo 8, depois de Jesus fazer esse milagre extraordinário na vida de Pedro, Pedro olhou para Jesus e fala, vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro vai usar aqui uma palavra no singular, embora ele esteja na companhia de mais 3 pessoas, mas quando ele vai falar acerca do pecado, ele não fala nós somos, ele não fala André é, ele não fala Tiago é, ele não fala João é, pelo contrário, quando ele está frente a frente com Jesus, dentro do barco com Jesus, ele usa a palavra no singular, Senhor, ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Você quer uma treina para medir a distância de você e Deus? É o seu olhar. Se você olha muito o pecado do seu próximo, é porque Jesus está fora do seu barco e muito distante. Mas quando você olha somente para o seu pecado, significa que Jesus está dentro do seu barco, face a face com você. Quando Jesus está dentro do nosso barco, nós não temos tempo de olhar para pecado de A nem pecado de B, pelo contrário, estamos diante de um espelho e vemos diante desse espelho somente os nossos defeitos. O profeta Isaías, até o capítulo 5 do seu livro, ele só falava para o povo, ai de ti, povo, ai de ti, povo. Era um profeta que ainda não tinha experiência com Deus, por isso que era fácil ele falar isso para o povo. Uma coisa é eu ser usado por Deus, uma coisa é eu ter experiência com Deus. Aí no capítulo 6 ele vai ter uma experiência com Deus, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo, e o serafim estava por cima dele, e cada um tinha suas 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. Eu disse, ai de mim, porque sou um homem pecador. Até o capítulo 5, Isaías estava falando, ai de ti, só quando ele teve a experiência de ver Deus, ele olhou para si mesmo e falou, ai de mim, porque eu sou um homem pecador.
Porque quando Jesus está dentro do nosso barco, face a face com nós não temos tempo para olhar para o pecado de ninguém. Pelo contrário, só temos tempo de olhar pelos nossos erros, pelos nossos defeitos. O evangelho se torna fácil quando isso acontece, quando eu paro de vir para a igreja e querer apontar o pecado de A e de B e de C. E quando eu venho para a igreja e começo a olhar para os meus pecados, eu só sei ajoelhar e pedir: Senhor, tende misericórdia de mim. Pode levantar, que o tempo também não espera. Olhamos no versículo 4, que Jesus falou para Pedro, em alto mar, e lançar a rede. Olhamos que Jesus fez um milagre extraordinário na sua profissão, milagre que ele nunca viu como antes. No versículo 11, eles deixam tudo e começa a seguir Jesus. Só que no versículo 8, Pedro se prostrou aos pés de Jesus, um ato de arrependimento. Mas esse ato de arrependimento só seria verdadeiro se ele tivesse uma atitude de renúncia. Não adianta Pedro se prostrar aos pés de Jesus, não adiantava Pedro chorar aos pés de Jesus, mas se no outro dia ele não tivesse uma mudança de vida, uma vida de renúncia. Olha só que dificuldade esse homem teve, ele teve que renunciar ao milagre que Jesus acabou de fazer para seguir ele. Por isso que muita gente vai entrar por essa porta, em campanhas vai até ser curada, só que na hora de ter uma vida de renúncia não vai querer ter, e você vai se questionar: por quê, Senhor? Porque o verdadeiro arrependimento vem acompanhado de renúncia. Se você não renunciou, você não tem arrependimento, você teve remorso. Pedro viveu um milagre da sua vida, mas ele só teve confirmação do seu arrependimento quando ele deixou toda essa vida e começou a seguir Jesus. Melhor do que você viver um dia de milagre, melhor do que as pessoas viverem um dia de cura, é viver uma vida de renúncia aos pés de Jesus, porque aquilo que ele deixa aqui, ele ganha na eternidade. A cura que ele recebe aqui, logo mais ele vai precisar de uma outra cura, porque a enfermidade pode pegar ele de novo, mas quando ele sabe que o dono do milagre tem algo melhor para ele oferecer, embora ele não cura, vai esperar a cura na eternidade, embora ele não sara, mas vai esperar ele na eternidade. Grava isso aí. O arrependimento de verdade vem com renúncia no outro dia. Agradeço a oportunidade. Eu quero estar orando aqui, na mando do pastor. Pai, graça te damos, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja, que está nessa campanha, no quarto elo, Senhor. Eu não sei que cada um colocou no seu altar, mas de uma coisa eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Eu não sei o que eles colocaram, mas eu sei que o Senhor pode responder a cada um. Eu não sei se é cura, se for a cura, o Senhor vai curar em nome de Jesus. E eu quero crer e acreditar que antes do final dessa campanha, pessoa vai dar testemunho daquilo que o Senhor fez nessa campanha. E esse milagre que o Senhor vai fazer na vida dessa pessoa é para alcançar o teu parente que ainda não é cristão. É para glorificar o teu nome no meio da igreja. É para mostrar para o teu povo que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo e continua sendo. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te agradeço. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Porque tu mandas, aleluias, eu lançarei a rede sobre a tua palavra, aleluias, eu lançareis a rede, aleluias. Há poder na palavra de Deus, aleluias. Esta palavra não é outra palavra a não ser a palavra de Deus, irmãos, aleluias. Como o escritor aos Hebreus lhe diz que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, aleluias. Há poder, aleluias, na palavra de Deus. E esta palavra, aleluias, ela flui um grande efeito nos nossos corações, de mudança, de transformação, de cura, de renovo, de vigorosa, tem o poder, aleluias, de transformar
aleluias, o nosso ser, o nosso coração, aleluias, e trazer alegria ao nosso espírito, aleluias, na presença do nosso Deus. Que Deus, Ele continue abençoando a vida do nosso diácono, irmão Elvis, aleluias. Quero agradecer a presença dele, aleluias, da nossa irmã Janiele, que Deus continue abençoando poderosamente. Agradecer também ao presbítero Moisés, aleluias, que não mediu esforços, esteve aí, aleluias, ele sempre tem falado, conosco, e graças a Deus te agradeço, varão, que Deus continue te abençoando, aleluias, sempre que poder e querer, aleluias. Eu sempre brinco e digo, irmãos, não é fácil atravessar o vale, subir o monte, mas é no alto do monte, aleluias, que Deus, Ele derrama o teu renovo, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, amém? Aleluias. Quero agradecer a cada um dos irmãos, que sempre tem estado do nosso lado, aleluias, a vida dos obreiros, a vida da igreja, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Meus irmãos, somente dar os anúncios, dizer aos irmãos que neste domingo, pela manhã, escola bíblica dominical, à noite, um grande culto na presença do nosso Deus. Então os irmãos venham, convide um parente, um amigo, um vizinho, aleluia, mas não deixe de convidar, e assim Deus, Ele fará uma grande obra na vida daqueles ao qual recebe um convite, aleluia. E se Ele vir, aleluia, nós cremos que a vitória, ela é certa no nome de Jesus. Justificar a presença do presbítero Ademarcos, ele pediu para que estejamos orando, aleluia, por ele, não está muito bem, acho que um resfriado, ontem quase já não aguentou trabalhar, e agora à tarde ele não pôde vir ao culto, mas nós estaremos orando e cremos na vitória do nosso Deus sobre a vida do nosso irmão, amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Eu quero pedir aos irmãos, quando os irmãos estiverem orando, você somente apresente o pedido de oração do presbítero Valtian. Você, quando estiver orando, você diga a Deus, Senhor, toma nas tuas mãos o pedido que o nosso irmão Valtian, ele fez, aleluias. E Deus, ele já sabe, aleluias, o propósito do meu coração, e eu creio que Deus, ele vai dar a vitória. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tens falado conosco por meio da tua palavra. Ó Deus querido, eu oro ao Senhor, meu Pai querido, apresentando nas tuas mãos a vida, Senhor, meu Deus, dos nossos irmãos que nos visita. Ó Deus, eu oro ao Senhor, apresento nas tuas mãos a vida do presbítero Ademarcos. Ó Deus querido, crendo, Senhor, meu Deus, na vitória, crendo, Senhor, meu Deus, que esta enfermidade, Senhor, meu Deus, ela não passa, Senhor, meu Deus, de um simples resfriado, aonde, Senhor, meu Deus, o Senhor darás a vitória, e amanhã ele já amanhecerá, Senhor, meu Deus, melhor. Eu oro ao Senhor, meu Deus querido, apresento nas tuas mãos o pedido de oração, Senhor, meu Deus, que eu tenho pedido à tua igreja, à tua noiva, para que ela esteja orando, Senhor. Eu creio na vitória, porque eu sirvo, Senhor, meu Deus, a um Deus que é poderoso, um Deus que é fiel e justo, Senhor, meu Deus, para com a vida da tua igreja. Por isto, Senhor, meu Deus, eu oro ao Senhor nesta noite, Pai, porque eu sirvo, Senhor, meu Deus, ao Senhor, meu Pai. A minha vida está nas tuas mãos, a minha família está nas tuas mãos, a tua igreja está nas tuas mãos, Senhor, meu Deus, e a vida daqueles ao qual eu apresento a ti também está nas tuas mãos. Por isto, Senhor, meu Deus, eu oro ao Senhor, meu Pai, e entrego nas tuas mãos todos os pedidos de oração. Eu creio na minha vitória, eu creio na minha bênção, Senhor, meu Deus, eu creio na vitória da tua igreja, eu creio na bênção da tua igreja, Senhor. Por isto eu te peço, ó Pai querido, toma nas tuas mãos os teus filhos, abençoe a eles, derrama sobre eles a tua graça, dê a eles, Senhor, meu Deus, uma noite de sono tranquilo, ó Deus querido, diante da tua presença. Assim eu oro ao Senhor,
e entrego nas tuas mãos a vida da tua igreja. Ó Deus querido, eu oro ao Senhor, meu Deus, neste momento, apresentando nas tuas mãos a vida do nosso pastor presidente. Toma nas tuas mãos a vida do teu servo, a família dele, ó Deus querido, e sustenta-o debaixo, Senhor, meu Deus, desta grande obra onde o Senhor confiou a ele. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, estenda as vossas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos possam dizer amém, terminado no nome de Jesus.